Opa, tudo certo? Vou te dar o papo reto aqui. Se você está com matéria atrasada nessa reta final, isso provavelmente vai corroer todo o seu desempenho até o final do ano e vai tornar o seu estudo muito pouco produtivo. Então a gente precisa sair desse limbo de ficar correndo atrás de matéria atrasada e nesse vídeo que eu vou te explicar passo a passo aquilo que você tem que fazer para conseguir sair desse limbo e ter um estudo produtivo, para aumentar de fato seus acertos até o final do ano e não ficar estagnado onde muito provavelmente você está. Mas antes, cara, se você não me conhece, meu nome é Vinícius Borges, eu passei em medicina na USP com a nota do Enem do ano passado, de 2024, acertando 169 questões. E hoje eu trabalho justamente estruturando a sua preparação para que você tenha um estudo mais eficiente possível desde o momento que você começa a trabalhar comigo até a prova do Enem, para que você tenha eficiência máxima. Então vamos lá. Muito provavelmente se você está com meta atrasada nesse momento da sua preparação, significa que em algum momento do ano, seja no começo do ano, no meio do ano, você decidiu seguir algum cronograma. Seja um cronograma que o cursinho te apresentou, seja um cronograma que você encontrou na internet e começou a seguir. Só que tem um problema, isso acontece com todo mundo. Esse tipo de cronograma, ele tende a ser muito pouco flexível. O que acontece é que se você deixar de cumprir algum dia as metas, elas vão ficar em atraso. Se você tiver que ir ao dentista, se você que tiver que ir numa festa da família e não conseguir cumprir as metas daquele dia, vai ficar tudo em atraso e isso vai virando uma bola de neve. E você fica eternamente correndo atrás das metas atrasadas e nunca consegue cumprir. Só que o que acontece? Vai chegar agora 30, 40 dias para a prova do Enem, você vai entrar em um dilema. Se você não entrou nesse dilema ainda, pode ter certeza que você vai entrar daqui a alguns dias. Que é o seguinte, você corre para continuar correndo, você continua correndo mais rápido atrás das matérias para conseguir finalizar até a prova, ou você volta para revisar os assuntos que você já viu ao longo do ano que precisam ser lapidados. Então, Vinícius, me conta aí o que eu faço. Eu pego para revisar os conteúdos que eu vi ao longo desse ano com o meu cronograma, ou eu continuo correndo atrás das matérias que eu não vi para ter o contato inicial com matérias que eu nunca vi ainda? E cara, essa pergunta é uma pergunta muito difícil de ser respondida, tá? Eu vejo muita gente na internet já simplificando, viu o vídeo do outro cara ali falando que com certeza você tem que revisar os conteúdos e não é importante você pegar outras matérias, mas na verdade isso depende muito do seu estágio. E tem 3 perguntas principais que você tem que se fazer para saber exatamente qual vai ser a sua estratégia nessa reta final. E a primeira pergunta que você tem que se fazer é: quais são os assuntos que eu ainda não estudei? Você tem que ter noção disso, saber quais são os assuntos que você ainda não percorreu ao longo do ano e principalmente saber se tem alguns assuntos super relevantes que sempre caem com 3, 4 questões na prova que você ainda não viu. Eu vou te dar um exemplo prático. Recentemente entrou uma nova aluna aqui na mentoria, Nicole, e ela me falou que estava muito estagnada, não estava conseguindo evoluir e estava nessa mesma situação, com matéria atrasada, sem saber o que fazer para revisar. E eu falei com ela assim: Nicole, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os seus 3 últimos simulados, vamos colocar aqui dentro da nossa plataforma da mentoria para analisar como está o seu desempenho em cada um dos assuntos. E eu vou pegar meu computador para que vocês vejam como é que está o desempenho dela. Esse aqui é o desempenho da Nicole nos últimos 3 simulados. O que a gente percebe de padrão? Para os assuntos mais básicos que ela já estudou, matemática básica e geometria, ela acerta muito, ela acerta mais de 90% das questões. Agora, para conteúdos específicos que ela não estudou ainda, o percentual é muito mais baixo. Análise combinatória, física elétrica, estequiometria, são conteúdos que ela ainda não estudou. E dada a incidência desses conteúdos, não existe você chegar na prova sem saber física elétrica, sem saber estequiometria. Sempre vai cair umas 2, 3 questões. Se você quer medicina, vestibular concorrido, você não pode chegar na prova sem fazer isso. Então, para o caso específico aqui da Nicole, ela tem que necessariamente avançar no conteúdo. Para ela faz muito mais sentido ela ter o contato inicial com essas matérias do que voltar para ficar revisando assuntos que ela já está mandando bem. Você percebe que matemática básica, geometria, aqui cinemática e dinâmica, ela já está mandando bem. Então, se o seu caso é um caso parecido com o da Nicole, você tem que abdicar completamente desse seu cronograma atrasado e construir um novo planejamento de modo que você consiga encaixar essas matérias mais importantes para ver. As matérias menos importantes que não vão cair, tira do seu planejamento. Vai ser muito mais eficiente você dar um foco maior para que se caia mais e a partir de agora você revisar também os conteúdos que você já viu. Agora, a segunda pergunta que você tem que se fazer é se você garantiu que você entendeu bem, que você estudou bem o conteúdo que você já viu ao longo do ano. Porque se você tiver estudado de forma organizada, bem estruturada, fazendo revisões periódicas para voltar no conteúdo que você já estudou, muito provavelmente você já está muito bom no conteúdo que você já percorreu até aqui. Agora, se você estudou uma única vez lá em abril, uma única vez lá em maio e não voltou para estudar o conteúdo que você estudou nessas datas, muito provavelmente seu estudo já caiu na curva de esquecimento e aí você vai precisar ter uma carga de revisão muito maior a partir de agora. Então você também tem que saber como está o seu desempenho nos assuntos que você já estudou. E como que você vai fazer isso? Como que eu vou fazer isso, Vinícius? Você vai fazer isso principalmente pelo resultado do seu desempenho nos simulados. Então a partir de agora você vai fazer simulados periódicos e principalmente você vai analisar como está o seu desempenho nos assuntos que você já estudou. Por exemplo, a aluna ali na Nicole, a gente sabia que o percentual de acertos dela nos simulados, os assuntos que ela já estudou de matemática e geometria, estava alto. Você tem que fazer essa análise, porque se o seu percentual estiver baixo, se você não estiver conseguindo acertar grande parte das questões que estão aparecendo, você muito provavelmente vai precisar de um tempo muito maior de revisão para esses assuntos. Agora, a terceira pergunta é a pergunta mais importante de todas, mas antes de eu te falar qual que é essa pergunta, você tem que deixar o seu like aí, porque se você não deixar o seu like, quando você estiver indo para a prova do Enem, você vai perceber que você deixou sua carteira de identidade em casa e vai ter que voltar correndo para pegar. Então, se você quer prevenir esse cenário aí, deixa o seu like, beleza? Se não acontece mesmo,
a praga pega, beleza? Agora, a terceira pergunta que você tem que se fazer, e a mais importante de todas, é como que você vai inserir essas matérias que você já percebeu que você está errando mais, tem uma incidência maior dentro do seu planejamento nessa reta final. Gente, faltam cerca ali de 40 dias para o Enem. Não dá tempo de você ver todo o conteúdo, abraçar todo mundo nessa reta final com a máxima profundidade possível. Se você está se enganando com isso, você vai quebrar a cara daqui a pouco, porque a realidade é que não dá tempo. O que você tem que fazer é selecionar justamente esses assuntos que você já percebeu que está errando mais, que tem maior prioridade, e inserir eles no seu planejamento na reta final. Esquece correr atrás de cronograma, esquece a meta atrasada. Monta o seu próprio planejamento nessa reta final. Seleciona os assuntos que você tem mais dificuldades. Então, por exemplo, no caso da Nicole, ela precisa estudar ainda análise combinatória, ela precisa estudar física elétrica ondulatória. Pega e analisa quanto tempo você vai gastar em cada um desses assuntos para ter uma performance boa. Pro caso dela, a gente colocou mais ou menos uns 300 minutos para análise combinatória, uns 600 minutos para eletrostática e para eletrodinâmica. Então, a gente fez esse planejamento para garantir que ela tem um estudo muito bom ainda. Você tem que fazer isso, sentar e se organizar para conseguir inserir essas metas no seu planejamento. Agora, se você precisa de ajuda com isso, se você quer alguém que organize isso para você de modo que o seu trabalho seja apenas sentar e estudar, você vai clicar no primeiro link da descrição, vai responder o meu formulário. Lá eu vou fazer uma sequência de perguntas para saber se você se encaixa aqui no padrão que eu quero ter na mentoria. Também não é qualquer um que entra, eu faço uma seleção e se você atender esses critérios, eu vou marcar uma reunião de diagnóstico com você, analisar como está o seu desempenho para construir junto com você um planejamento de forma que você saiba exatamente o que você vai fazer a cada dia para levar o seu desempenho nessa reta final e sair dessa estagnação aí que você tá. E não é à toa que os alunos aqui da mentoria que entraram há 2, 3 meses atrás são quase todo final de semana mandando feedback, estão acertando mais de 40 de natureza no simulado SAS, acertando 42, 43 acertos em matemática, que foi top 1 dos SAS da escola dele, porque, claro, a gente fez uma análise bem focada e adentrou o estudo dele naqueles assuntos que ele tinha mais lacuna, que iam fazer com que ele acertasse mais. Isso sendo feito repetidas vezes, ao longo de 1, 2 meses, traz uma evolução significativa. Então, cara, se você precisa disso, nessa reta final, é o primeiro link da descrição, responde o formulário aí que eu vou entrar em contato com você, beleza? No mais é isso, eu espero que você tenha entendido a mensagem que eu quis trazer para você, que não basta só revisar ou só progredir no cronograma, tem que ter uma análise estratégica por trás para você conseguir maximizar o seu desempenho. No mais é isso, grande abraço, fiquem com Deus e até mais.